Você está no Caminhos do Evangelho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar um like, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Aqui nós queremos mergulhar na espiritualidade verdadeiramente cristã. Os Salmos é essa jornada da espiritualidade, onde a gente vai aprendendo a lidar com as alegrias, tristezas, as angústias, as dúvidas, mas também a glorificação. E o salmo que nós vamos considerar hoje é o salmo de número 8. Um salmo onde o salmista ele vai ter o coração preenchido da glória de Deus, aonde ele mira os seus olhos, ele vai ver a glória de Deus. O salmo de número 8, ele vai nos dizer assim, quero ler esse salmo, é um salmo bem curtinho, eu quero ler esse salmo com você. Salmo de número 8. Ao mestre de canto, segundo a melodia aos lagares, salmo de Davi. O Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visiste, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois e todos, e também os animais de campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Maravilhoso esse salmo. Esse salmo ele vai falar sobre a obra da criação de Deus. É um texto como se fosse Gênesis em poesia. Ele vai dizendo sobre como é maravilhosa a criação de Deus, aonde ele coloca os olhos, quando ele olha para os montes, quando ele olha para os mares, quando ele olha para cada elemento da criação, ele vê a digital de Deus. Ele vê a maneira como Deus se revela por meio da criação. Mas ele vai dizendo algumas coisas importantes também com relação ao ser humano, com relação à atuação do ser humano na vida, a atuação do ser humano na existência. Ele vai dizer primeiramente a razão de toda a criação ser tão bela. Ele vai dizer o verso, se você notar aí na sua Bíblia, o verso 1º e o verso 9, o primeiro e último verso, eles são os mesmos, eles se repetem. Ele abre e termina esse salmo da mesma maneira, dizendo a fonte da qual há tanta beleza. Ele vai dizer, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ele vai colocar essa questão da ser magnífico o nome do Senhor, magnífico o Senhor, e algo interessante aqui, ele vai dizer que como é magnífico o teu nome em toda a terra. Você já viu o nome de Deus na terra? Pois bem, o nome de Deus está impresso em cada elemento da criação. Em cada elemento onde você olha a beleza da obra criada de Deus, está ali a digital de Deus e o nome de Deus. O nome de Deus é maravilhoso, o nome de Deus é magnífico. Então, à medida que a gente vai exaltando a natureza, a gente vai exaltando a criação, a gente vai também ficando maravilhado e magnificado com o nome de Deus. E aí ele vai colocando algumas coisas interessantes, porque ele vai dizer que ele colocou nos céus a sua majestade. As pessoas muitas vezes eles olham para a criação e querem achar na criação ídolos, mas na realidade o que nós precisamos olhar para a criação, não ver os ídolos, mas ver o Criador, aquele que criou todas as coisas. E aí ele vai dizer, com relação ao seu sentimento no verso 2, ele vai dizer assim, quando eu contemplo nos céus a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que puseste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. É interessante isso aqui, porque quando você olha
para uma cena extraordinária, você se sente muito pequeno. Certa vez, numa viagem ao Japão, eu tive a oportunidade, na região de Suzuka, ir a montanhas totalmente congeladas. E naquela oportunidade, a gente foi uma montanha assim muito alta, toda congelada, e deu para olhar bem de cima, né? Aquela cena toda branca, né? Da neve, com as montanhas, as árvores resistentes, ali todas cobertas de gelo, e olhar como se fosse ali olhando do alto do monte para toda a terra. Mas à medida que você olhava aquela cena, o que vinha no meu coração era a pequenez do ser humano. Como a criação de Deus é tremenda, como a criação de Deus é magnífica, como Deus é magnífico. Então, quando Davi aqui ele fala que é o homem para que dele te lembres, né? O Senhor criou tanta coisa e coisas tão belas, que é o ser humano? Mas ao mesmo tempo que ele afirma isso, né, da nossa pequenez diante da criação de Deus, ele vai colocar também as bênçãos que Deus tem conferido aos seres humanos como a gente, tão pequenos, tão frágeis, tão falhos. Ele vai dizer assim com relação ao ser humano: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Em algumas versões estão anjos. Em pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre a obra das tuas mãos, e sobre os seus pés lhe puseste. É interessante isso aqui. Primeiro só considerando essa questão de anjos ou de Deus, né? Aqui diz que um pouco menor do que Deus, em outras versões diz pouco menor do que anjos, mas o termo no original é Deus mesmo. Então, o que acontece é que aqui é uma referência ao homem ter sido criado à sua imagem e semelhança. Não é um pouco menor em termos de escala de tamanho, mas o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança, e ao fato do homem ter sido colocado como vice-gerente de toda essa criação maravilhosa. O homem para ser o governante em nome de Deus dessa criação, como diz lá em Gênesis, né? Que vai dizer que lá Deus deu domínio sobre o homem, sobre toda a terra, para o cultivar e guardar, né? Para proteger. Né? O problema do ser humano após o pecado é que por causa da ganância, por causa do desejo de enriquecimento, as pessoas não guardam a criação, as pessoas usurpam a criação, esgotam ali todos os recursos naturais para o enriquecimento. Então é importante a gente considerar essa questão aqui, o que diz o Salmo 8, porque ele vai dizer que o homem de fato é pequeno, porque comparado a Deus, que é o homem para que dele te lembres, mas ao mesmo tempo a maneira como Deus criou todas as coisas, amou o ser humano e dotou o ser humano dos mandatos criacionais, mandatos como o mandato cultural, né, de desenvolver a criação, de desenvolver, né, a sua inteligência, a sua criatividade, né, o seu estudo, o trabalho para a glória de Deus. Né? Então é importante a gente entender que nós fomos colocados e criados exatamente para sermos colaboradores de Deus no cuidado com a criação do Senhor. E aí ele vai terminar dizendo, né, o que ele repete no verso 1: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. A gente olha para a criação e a gente olha a beleza do Senhor. E a gente olha para a gente mesmo. E a gente se sente tão insignificante, mas a gente vê a beleza de Deus em nós, à medida que Deus continua cuidando, continua nos amando e continua nos dando as condições para sermos úteis e frutíferos na terra que Deus tem colocado a cada um de nós. Por isso que todos os lugares que a gente vê, né, a gente olha a glória de Deus. À medida que a gente olha para tudo que foi feito, né, toda a obra criada,
a gente olha e percebe como Deus é tremendo. A criação é fruto do amor e da graça de Deus para as nossas vidas. Quando você vê uma bela flor, quando você vê os pássaros, quando você vê todas as coisas, foi tudo obra de Deus para o benefício do ser humano. E o ser humano deveria cuidar dessa obra criada. Os cristãos deveriam ser os primeiros a serem ecologicamente corretos. Os cristãos deveriam ser os primeiros a respeitar a natureza, a ter coleta seletiva do lixo, a preservar o meio ambiente, para que a criação pudesse de fato florescer cada vez mais. É por isso que em Romanos a palavra do Senhor vai nos dizer que a criação espera ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus, se manifestando, a criação toda possa ser preservada. Que Deus assim continue abençoando a sua vida, cuide da natureza, cuide, seja ecologicamente correto na sua casa, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, e que assim Deus o abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.